Bem, bom dia, então, novamente estamos aqui hoje para comunicar aos participantes do nosso grupo de estudos que havíamos definido na semana passada que entraríamos em recesso por 2 semanas, mas retomamos hoje em caráter extraordinário para dar uma notícia que circula aqui pelos meios jornalísticos da cidade. Nós lançamos uma campanha essa semana, na segunda-feira, chamando as pessoas que tiverem interesse para discutir conosco, para conversar conosco, então, com o grupo de estudos, sobre a descoberta que foi feita, então, no curso desses nossos mais de 300 encontros, que se chama Sistema Heptanimal de Inteligência. Eu acredito que o assunto está suficientemente maduro, que temos condições de trazer esse debate de forma organizada para o meio acadêmico. Eu tenho certeza que isso tem condições de dar uma contribuição muito grande para tentar resolver os problemas que nós enfrentamos hoje na educação. Sabemos que a educação brasileira atravessa um processo de crise muito sério. Essa crise está fundamentada em algumas questões que parece que é possível entender a partir das discussões que fizemos aqui. Na verdade, o problema da educação, de uma maneira geral, se deve ao fato de que nós não conseguimos entender ainda, a filosofia não conseguiu explicar, e imaginamos que consigamos explicar agora, então, como é possível entender alguma coisa. E, portanto, como é possível aprender alguma coisa. O sistema heptanimal de inteligência ele tem o propósito de tentar explicar de uma maneira que seja possível compreender quais são os processos, quais são os mecanismos que o homem utiliza para pensar e, portanto, para aprender, para ensinar, para conviver em sociedade, para dialogar. Todas essas competências humanas funcionam segundo alguns mecanismos naturais. E então estamos chamando as pessoas que estejam efetivamente preocupadas com esse problema da educação para acompanhar a exposição das ideias sobre o que nós descobrimos, então, nestas nossas reflexões. O sistema heptanimal de inteligência ele parte do pressuposto de que a inteligência humana é composta por uma série de processos que se comunicam e que se organizam a partir de um indivíduo, de um sujeito, do homem, que faz uso de uma inteligência de sentidos e de uma inteligência de ideias, uma inteligência moral. O sistema heptanimal, então, tenta explicar como esses processos operam para que seja possível, num dado momento, então, entendermos como é possível pensar. Entendendo como é possível pensar, então, é possível entender como é possível aprender. E acredito que consigamos, então, resolver, de certa forma, essa questão. O sistema heptanimal, não vou, obviamente, expor na totalidade agora, porque ele faz parte de um processo de acúmulo que está representado, então, nesses mais de 300 encontros. Mas, basicamente, ele funcionaria da seguinte forma. A inteligência de sentido, que é a inteligência então, heptanimal, ela funciona a partir de processos que combinam 7 sentidos. E não apenas 5, como imaginávamos inicialmente. Esses 7 sentidos nós podemos separar, então, 2 que seriam endógenos ao ser humano e outros 5 que seriam exógenos. Os sentidos endógenos seriam explicados de que forma? A vida animal funciona a partir de 2 instruções básicas da natureza, que, embora não se consiga explicar na sua totalidade, é possível perceber que elas existem.
O ser vivo animal ele é coordenado por uma instrução básica que lhe manda sobreviver permanentemente. A busca permanente da sobrevivência é o primeiro grande sentido humano. O segundo grande sentido humano é uma instrução da natureza que manda que o ser humano se reproduza permanentemente. Essa reprodução não é uma reprodução assexuada, sexuada. É uma reprodução orgânica. Nós estamos permanentemente reproduzindo componentes do nosso próprio corpo, células, estruturas orgânicas. E essa instrução para que haja essa reprodução permanente é que assegura a existência da vida junto com a instrução da sobrevivência. Então nós temos dois sentidos endógenos que mandam sobreviver e reproduzir. E que em certo sentido, não que seja exatamente isso, mas que em certo sentido, nós percebemos a existência dessas instruções da natureza, que alguns também chamam de instintos, através das sensações de dor e de prazer. Então a dor e o prazer seriam manifestações dessas instruções vitais que asseguram a existência da vida animal. Esses dois sentidos, então, eles são orgânicos e se comunicam com outros 4 sentidos orgânicos também, que também são humanos, mas que agora são exógenos. Que são então os sentidos do tato, do olfato, da audição e do gosto. Esses 4 sentidos funcionam organicamente no mundo da natureza e das relações orgânicas entre esses 4 sentidos e esses 2 sentidos, nós construímos então uma inteligência de sentido, que é a inteligência que coordena as ações humanas. As ações humanas são coordenadas então das relações orgânicas dos 4 sentidos exógenos e 2 sentidos endógenos. Essa inteligência é uma inteligência natural. Todos os seres humanos sentem da mesma forma. Todos os seres vivos nas suas espécies sentem da mesma forma. E essas relações não se sabe ainda como a estrutura toda da vida processa tudo isso, mas estes sentidos se relacionam naturalmente e dá então uma inteligência de sentidos a todos os seres vivos, animais, para se comportarem no mundo da natureza a partir destas relações. Além destas 2 endógenas, dessas 4 exógenas, ainda a inteligência humana faz uso de uma outra competência, que é outro sentido, que é o sentido visual. Diferentemente dos 2 endógenos e dos 4 exógenos que eu identifiquei agora, a sensação visual, na verdade, o sentido visual, na verdade, não produz sensação humana nenhuma no outro. Ele, na verdade, ele apenas utiliza de um mecanismo por meio da retina, que decodifica diferentes comprimentos de ondas de luz, e a decodificação desses diferentes comprimentos de ondas de luz pela retina e processada no cérebro, eles ordenam então agora manifestações fenomênicas no espaço. Eu tenho condições agora então de, a partir da inteligência humana, fazendo uso então desse sistema que decodifica diferentes comprimentos de ondas de luz e organiza essas sensações no espaço, organiza através do cérebro, põe em ordem com as 4 sensações exógenas e as 2 endógenas, nós construímos então a capacidade de pensar. Esta capacidade de pensar que o homem faz uso, ela não é nada mais, nada menos do que um sistema de relacionamento. Esse sistema de relacionamento, então, ele vai relacionar esses 7 sentidos. Os 2 endógenos, os 5 exógenos, levando-se em consideração que dos 5 exógenos, 4 são orgânicos e 1 é de natureza lógica. Este processo de relacionamento, e estas relações, então, das sensações no espaço, que é feita com o uso, então, destas competências que o ser humano tem, é que nós podemos chamar, então, de sistema heptanimal de inteligência. Ele é heptanimal porque relaciona 7 sentidos, cada um com as suas características, cada um da sua forma, mas que serve agora de referência para constituir o terceiro homem, então, que deve ser tentado explicar pela filosofia, que agora, então, não é mais apenas o homem que sente, o homem que pensa, mas o homem que age. O homem que sente é um homem orgânico, natural, que processa esse sistema de inteligência, então, através de um complexo sistema que a ciência tenta, de uma certa forma, desvendar, mas talvez não consiga desvendar na totalidade. É um homem que sente.
é um homem que pensa agora porque ele constrói um sistema de relacionamentos. Esse sistema de relacionamentos ele se estrutura então dentro de um complexo de inteligência que faz uso de um sistema nervoso central. Esse sistema nervoso central que faz uso do cérebro, então agora, com auxílio de informações que se propagam nesse complexo instrumento orgânico que é o homem, né? Ele, nesse sistema orgânico agora, então, a partir das relações que ele constrói e que lhe permite pensar, ele passa a coordenar essa estrutura que faz uso então de um sistema nervoso central e coordenado, e a partir disso ele coordena a ação humana. Então o homem que age é o homem que pensa porque sente. Nós temos um caminho que precisa ser percorrido até chegar do homem que sente ao homem que age. Entre o homem que sente e o homem que age é o homem que pensa. O homem que age e o homem que sente, ele age porque relaciona. Ele relaciona o quê? As estruturas orgânicas. Nós temos uma estrutura que nos permite sentir, com isso nos permite pensar, e permitindo pensar, isso nos permite também agir. Então a educação estaria hoje situada em qual desses âmbitos? A educação estaria situada na ordenação do sistema de inteligência que permite ao homem pensar. Aquele que pensa porque relaciona. Pensar, aliás, é relacionar. E se nós queremos que alguém pense com inteligência, então nós precisamos fazer com que esse sujeito que pensa com inteligência consiga ordenar essas relações. Essas relações são ordenadas de que forma? Através dos usos das estruturas orgânicas. Se eu tenho uma estrutura orgânica que me permite relacionar então agora no espaço, pensar com inteligência é pensar ordenadamente no espaço. Então nós precisamos, se nós queremos realmente fazer uma revolução na educação brasileira e do mundo todo, nós precisamos chegar à conclusão de que pensar é relacionar. Conclusão não, reconhecer que pensar é relacionar. E que pensar com inteligência é relacionar em ordem. E que relacionar com inteligência é relacionar no espaço. E quando relacionamos no espaço, precisamos levar em consideração as posições que o homem ocupa no espaço e as posições que os fenômenos ocupam no espaço. Porque determinados fenômenos, embora os 4 sentidos orgânicos, exógenos e os 2 endógenos, se comuniquem de forma imediata na constituição do sistema de inteligência de sentidos, na inteligência racional de ideias, não há essa imediatidade, essa simultaneidade. As informações visuais sempre chegam atrasadas ao serem colocadas no sistema de relacionamento do espaço. Tanto que as informações que nós recebemos no universo são todas elas desatualizadas pelo tempo, porque a minha retina só consegue decifrar diferentes comprimentos de ondas luminosas, e esses diferentes comprimentos de ondas luminosas, eles precisam de um tempo para viajar no espaço, e as informações que a minha retina recebe não são informações da atualidade, são informações do passado. Não custa lembrar aqui o caso da estrela polar, como ela está a 230 anos-luz da Terra, as impressões visuais que a minha retina decodifica e o cérebro organiza no meu complexo de inteligência, são informações que foram enviadas em 1782 e não em 2012, como estamos vivendo. Então eu quero comunicar, em nome do grupo de estudo Sebo Café, essa descoberta. Queremos convidar as pessoas para participar das nossas discussões. É óbvio que o que se fez em 7 anos de reuniões não pode ser explicada em 15 minutos, como tentei fazer aqui, mas é um comunicado oficial, um desafio para todos aqueles que estejam interessados em buscar respostas, em ideias, em sistemas diferentes daqueles que foram utilizados pela filosofia tradicional até hoje, porque a filosofia tradicional até hoje é uma filosofia que não sabe dialogar, porque jamais conseguiu explicar como o filósofo pensa. E aí produziu sistemas que são verdadeiros castelos, mas que têm suas bases nas nuvens. É um processo de crise muito sério. Essa crise está fundamentada
em algumas questões que parece que é possível entender a partir das discussões que fizemos aqui. Na verdade, o problema da educação, de uma maneira geral, se deve ao fato de que nós não conseguimos entender ainda, a filosofia não conseguiu explicar. Fizemos uma campanha essa semana, na segunda-feira, chamando as pessoas que tiverem interesse para discutir conosco, para conversar conosco, então, com o grupo de estudos, sobre a descoberta que foi feita, então, no curso desses nossos mais de 300 encontros, que se chama Sistema Heptanimal de Inteligência. Bem, bom dia, então, novamente, estamos aqui hoje para comunicar aos participantes do nosso grupo de estudos que havíamos definido na semana passada que entraríamos em recesso por 2 semanas, mas retomamos hoje em caráter extraordinário para dar uma notícia que circula aqui pelos meios jornalísticos da cidade. Eu acredito que o assunto está suficientemente maduro, que temos condições de trazer esse debate de forma organizada para o meio acadêmico. Eu tenho certeza que isso tem condições de dar uma contribuição muito grande para tentar resolver os problemas que nós enfrentamos hoje na educação. Sabemos que a educação brasileira atravessa e imaginamos que consigamos explicar agora, então, como é possível entender alguma coisa e, portanto, como é possível aprender alguma coisa. O sistema heptanimal de inteligência, ele tem o propósito de tentar explicar de uma maneira que seja possível compreender quais são os processos, quais são os mecanismos que o homem utiliza